Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é sua interlocutora favorita, Julita, na sua Rádio Peão. O nosso assunto de hoje será sobre diabetes. E para falar sobre isso, teremos uma convidada especial, a doutora enfermeira Jurema Gebedaia, da UBS Lar dos Idosos. E nossa segunda convidada é a idosa aposentada Dona Joana, de 63 anos, moradora de um centro especial de acolhida para idosos na região central de São Paulo. Olá a todos, eu estou muito feliz de estar nesse podcast, principalmente para falar de um assunto tão sério que são as doenças crônicas, mas o objetivo de hoje é a gente focar no diabetes, que é uma doença que vem crescendo muito, né, nos últimos tempos por conta dos hábitos alimentares da população, por conta do sedentarismo, a facilidade da tecnologia. Então, eu estou muito feliz em poder abordar um pouquinho desse assunto aqui com vocês. E para começarmos já com o pé direito, já temos nossa primeira mensagem da nossa ouvinte, Dona Francisca, de 74 anos. Enfermeira Jurema, o que é diabetes? Respondendo a sua pergunta, o diabetes sim é uma doença crônica e essas doenças elas são muito diversas, né? A gente tem uma gama muito grande de doenças que a gente desenvolve ao longo do envelhecimento, né? Ao longo da vida e que acometem o nosso organismo de forma silenciosa. Então, por que a gente fala que são doenças crônicas? Porque elas são desenvolvidas no longo prazo. Então, os idosos, como a senhora, eles têm um acometimento maior. E também tem uma questão que é o fato dela não apresentar muitos sintomas no início. Então, as pessoas elas só descobrem quando já está instalada a doença. Apesar de terem alguns sinais antes, de fato, ela só descobre quando já virou crônico, que a gente fala, né? Então, é algo que não tem mais reversão, não tem cura, mas tem tratamento. E a ideia é justamente abordar esse cuidado e o tratamento para vocês que estão em casa e para a senhora também entender um pouco melhor como funciona a doença e entender como se cuidar em casa mesmo. Ah, entendi. Doutora Jurema, sabe que eu tenho 63 anos, né? E eu descobri que eu tinha diabetes quando eu tinha 15 anos. E eu comia muito doce. Nossa, como eu gostava. Doce. Todo tipo de doce eu comia, sabe? O meu dia era comer açúcar. Nossa, eu amava, amava. Fritura, eu comia fritura o dia inteiro, no almoço, na janta, no café da manhã, no café da tarde. Era o dia inteiro comendo doce e fritura. Era muito bom, né? E assim, todo mundo falava: ah, isso vai fazer mal para você depois. Mas aquela coisa de criança. Eu comi, eu não passei mal agora. É gostoso, então vou continuar comendo até me fazer mal. E acabou que não me fez mal lá, naquela época, né? Hoje, com 63 anos, eu vejo como isso me fez mal, né? Porque eu não consigo correr, eu não consigo nem caminhar direito. Eu saio da minha casa de uma esquina até a outra, eu já tenho que sentar, eu tenho que descansar. Tive problema na visão, tenho que olhar, tenho que usar óculos. E tenho o meu marido também, né? Ele tem diabetes e, inclusive, ele nunca fez o uso, né, de nenhum medicamento e acabou tendo que amputar o pé. E agora ele amputou um pé e o outro pé tá todo preto, sabe? Não tem. Ai, tá um horror. E aí, quando você se depara com isso na sua casa, na sua vivência, aí que você começa a dar valor, né, à sua vida, a tudo que acontece. E aí
é coisa de louco mesmo, né? E hoje eu vejo o quanto isso me fez mal e pode fazer ainda, né? Ah, com certeza, dona Julita. Enfermeira Jurema, temos uma pergunta aqui de uma ouvinte e eu gostaria de saber se a senhora Não, poderia claro, respondê-la vamos agora ou responder você sim. quer responder mais tarde. Então, vamos lá. Aqui é a nossa ouvinte, Dona Teresa, de 75 anos. Oi, Julita. Por que quando eu não tomo remédio eu passo mal? Ah, muito interessante a pergunta da dona Teresa. Mal. A medicação, ela é de extrema importância nas doenças crônicas, porque é ela que vai fazer um controle desses sinais e sintomas que dão esse incômodo, né? Então, é muito comum as pessoas que têm pressão alta, são hipertensas, né, que a gente fala, elas terem dor de cabeça quando esquecem de tomar o remédio. Por quê? Aumenta a pressão, gera dor. E aí o remédio tem essa função de manter os valores normais da pressão. Então, tem pessoas que quando não faz o uso da insulina, no caso da diabetes, tem sudorese, vertigem, pode chegar até a desmaiar, porque é uma forma do corpo avisar que tem algo errado, algo está descontrolado dentro do nosso organismo. Mas, doutora Jurema, é obrigatório tomar o remédio? Porque, assim, em uma certa época da minha vida, eu até tomava. Era aquelas agulhinhas, sabe? Mas aí acabava que me machucava toda, e daí eu parei, nunca mais tomei. Assim, tomo só de vez em quando. Só quando melhora. Eu tomo um, aí depois fica um machucadinho, aí eu espero melhorar para eu tomar de novo. É obrigatório tomar todo dia, assim, horário certinho? Olha, Joana, é obrigatório. Por quê? O remédio ele vai evitar que você tenha um desgaste maior do seu organismo. Então, por exemplo, você falou do seu esposo, né? O seu esposo poderia ter poderia não ter perdido, né, o pé se ele tivesse feito um tratamento adequado. Porque a medicação ia minimizar o dano que a doença causa. Então, é muito importante manter a frequência. Tomar todo dia, no mesmo horário. É importante também evitar ficar longos períodos sem tomar medicação, como a senhora falou, porque isso pode gerar um evento agudo, que é um agravamento da doença. Então, o evento agudo onde eu parei? Isso. O evento agudo, ele pode ser, no caso da senhora, a hipoglicemia. E aí pode gerar até uma internação por conta disso. As pessoas que têm a hipertensão, né, a pressão alta, elas podem ter AVC, um infarto. Então, o remédio ele vai fazer esse controle para que não haja esse tipo de comorbidade, esse agravamento da doença. Entendi. Às vezes eu sinto um calafrio, sabe? Nossa, me sinto tão ruim, parecendo pressão baixa. Que é por causa, então, do diabetes? Tem tudo a ver uma coisa com a outra, é isso? Que a gente vai ficando velho, vai se confundindo tanto, aí tudo que a gente sente vai correndo pro hospital, aí eles falam um monte de coisa, pedem um monte de exame, mas não é a mesma coisa, né? Que a gente saber o que a gente tá, o que tá acontecendo com a gente em geral. A senhora está certíssima. Esses sinais são alertas do corpo para avisar que algo está errado, algo está acontecendo.
E aí, quando a senhora fala, eu vou no pronto-socorro. O pronto-socorro é um local que dá para tratar esse evento agudo? Sim. Porém, a diabetes, ela precisa de um acompanhamento maior, ela precisa de uma frequência de atendimento, ela precisa que tenha um profissional que consiga te explicar essas questões, essas dúvidas, e aí entra o posto. A senhora frequenta o posto? Então, lá onde eu moro, lá no hotel, tem uma enfermeira, né? Que ela faz consulta às vezes. Mas é aquela coisa, né? Tem muita gente. Aí sempre quando eu vou lá, aí ela vê a pressão, vê a glicemia, aí tá tudo normal e aí acaba que fica nessa, né? Como nunca dá alteração, então eu não me preocupo muito em ir. E eles também, né, estão muito ocupados, que tem muita gente lá para consultar. E aí é aquela coisa, né? Mas eles estão sempre lá. Opa, parece que chegou mais uma pergunta para a enfermeira Jurema. Vamos ouvir? Quem mandou a mensagem foi o seu Pedro. Seu Pedro, ele tem 65 anos, também é do centro de acolhida, e ele mandou essa mensagem aqui, ó. Se eu tomar remédio, eu posso beber? Pedro, o tomar ideal remédio, é pode não beber, porque o álcool ele pode ter uma interação com a medicação, vai diminuir a ação da medicação, sobrecarrega o rim, o fígado. Então, assim, evitar ao máximo beber. Tem ocasiões de festa, aniversário, que é possível abrir uma exceção, mas em pequena quantidade. Então, no máximo, meio copinho, meia taça. E o importante é não parar de tomar a medicação quando for beber essa meia taça. Doutora enfermeira, eu tenho, doutora Jurema, desculpa. Eu tenho mais uma pergunta em relação à receita médica. Quanto tempo que dura a receita? Olha, a receita das doenças crônicas, ela tem um prazo maior, né? Então, você consegue retirar até 6 vezes medicação. Então, ela teria um prazo de 6 meses. Mas isso não quer dizer que você não precise do acompanhamento nesse período. Então, é importante sempre estar em contato com a equipe de enfermagem, a equipe da UBS, caso aconteça alguma coisa diferente, sinta algum sintoma, alguma alteração, para, se possível, rever essa medicação, né? Posso tirar mais uma dúvida? Exame todo ano? Como que é essa frequência? Olha, o ideal é fazer o exame anualmente para fazer um controle, né? Principalmente da diabetes, tem aqui um exame chamado hemoglobina glicada, que ele faz um acompanhamento de um período mais longo da glicemia. Então, você consegue ter uma ideia de como foi ao longo de um período o seu açúcar no sangue, que a gente fala. E aí, isso traz um parâmetro para o médico, né? O médico consegue saber melhor como que está a evolução da doença. Então, é importante, sim, fazer um acompanhamento anual. E uma dúvida da sua interlocutora, enfermeira Jurema. E quando a receita ela venceu? É de imediato a renovação? Como o enfermeiro Olha, o ele ideal pode é receitar não ou esperar só o médico vencer a mesmo? receita. O ideal seria agendar uma consulta antes que essa receita termine a validade. Porque aí você tem uma avaliação completa
e você pode ter uma maior segurança, né? O médico vai ter uma maior segurança do acompanhamento que ele está fazendo. E com relação ao enfermeiro, algumas medicações o enfermeiro pode prescrever, mas, no geral, é o médico mesmo. Tem mais uma dúvida. Quando meu marido perdeu o pé, precisou amputar o pé dele estava completamente preto, sabe? Parecia carne morta, essas coisas assim, tava bem feio o pé. E ele nem conseguia encostar no chão. E aí amputou tudo lá, ficou, né? Por um tempo até que ficou assim bonitinho. Mas aí teve um dia que ele colocou um calçado apertado no outro pé e acabou machucando. E não melhorou mais, sabe? E aí esse pé, né, que é o único bom que ele tá agora, tá ficando cada vez mais preto, feio, igual o outro. A senhora acha que tem como resolver esse problema? Tem tratamento para não precisar amputar? Olha, com certeza, dona Joana. Esse pé que a senhora descreveu, ele é chamado de pé diabético. O que acontece? Quando a diabetes está desregulada, você acaba afetando o sistema nervoso, então você perde a sensibilidade no pé. E aí machuca, como aconteceu, a pessoa não percebe e esse pé fica machucado por muito tempo. Essa ferida vai crescendo, pega uma bactéria, né, fica infectada e aí tem que amputar. Só que esse processo, se ele for pego no começo, então tá um machucado menor, você consegue tratar a ferida, principalmente com o controle da glicemia. Então, seria muito importante fazer um acompanhamento da diabetes, manter a regularidade da medicação, associado a um curativo, a uma técnica que ajude a pele a fechar. Porque a pele da pessoa que tem diabético, ela tem uma cicatrização diferenciada, né? Fica mais difícil para fechar a ferida mesmo. Mas é possível sim que seja tratado. Ah, entendi. Ah, então tá bom. Acho que era isso a minha dúvida. É que também tem essa época do frio, eu sinto muita dor no pé, mas aí eu passo muito creme, sabe? Aqueles creme hidratante, creme como que fala? Aqueles que parecem uma manteiga, sabe? Que é bem oleoso. Aí eu passo bastante e até que alivia um pouquinho, que os pés estão bem rachados, sabe? Aí quando eu passo creme, nossa, parece até que alivia a dor. Ah, então, dona Joana, como a senhora também tem diabetes, seria importante ver qual é a profundidade dessa rachadura, porque esse creme ele vai hidratar a região, ele vai deixar ali um pouquinho mais confortável, mas ele não está tratando a ferida, porque a senhora falou que está rachado. Então tem que ver se precisa fazer um curativo, fazer uma outra abordagem, porque a cicatrização, como eu disse, do pé diabético da pessoa que tem diabetes, ela é diferenciada, ela precisa de um cuidado maior. Ah, entendi. Mas no caso, assim, eu acho que machucado ainda não tá. Só tá rachado, que eu não gosto de calçado, sabe? Aí de andar tanto de chinelo, acho que acaba rachando o pé. Mas machucado mesmo assim não tá a ponto de precisar fazer um curativo. Mas nesse ponto, se a senhora acha que se eu tomar o remédio direitinho, ajuda a cicatrizar, assim, a melhorar ou a não abrir uma ferida? Com certeza.
Fazer o tratamento adequado, manter a diabetes baixa é importantíssimo nesse caso. Ah, então tá bom, entendi. É muito bom a gente conversar assim com pessoas que sabem bastante, sabe? Que tem essa paciência de explicar tudo detalhado, porque eu falo assim, né, que idoso não sabe de nada. Idoso só fica aí esperando a hora da morte, né? Porque já passou por tanta coisa, não tem mais paciência de, de escutar conselho, conversa. Mas esse aqui até que foi bom, sabe? Foi bem produtivo, gostei. Eu fico feliz que a senhora tenha gostado e eu espero vê-la com mais frequência lá no posto. Ah, eu vou sim, pode ter certeza. E quando eu for, eu vou procurar por a senhora. A enfermeira Jurema. E assim, e como ser saudável, né? Eu sei que tem pessoal que fuma também, que é considerado uma doença crônica. E, e como é assim, ter uma vida mais Olha, saudável Julita, para essas pessoas o que têm essas tabagismo, ele doenças? não é considerado uma doença crônica, mas ele é um fator de risco que influencia muito, né? Então, ele causa alterações que estão relacionadas tanto com doenças respiratórias, quanto com a diabetes, câncer, doenças cardiovasculares. Então, o tabagismo é algo que tem um grande impacto nas doenças crônicas. E com relação à sua segunda pergunta, eu esqueci qual foi. Sim. Então, o Como estilo ter de uma vida vida mais saudável, ele é saudável muito para quem variável. tem essas Então, doenças? você tem que fazer pequenas modificações, né, para se adequar a algo mais saudável. Então, as pessoas acham que precisa de fazer dieta, de praticar uma quantidade de exercício exaustiva, e não, essa não é a realidade. Pequenas mudanças como você fazer uma caminhada, 30 minutinhos, num momento que está mais tranquilo do seu dia, você aumentar a quantidade de frutas e verduras que você come ao longo do dia, você tirar um tempo para pensar e meditar, são questões que influenciam muito no seu dia a dia e que vão promover um estilo de vida mais saudável. Parece muito pequeno, né? Você simplesmente sair para andar 30 minutinhos do seu dia, mas ele tem um impacto muito grande na sua saúde no longo prazo. Só para, né, complementar aqui, eu lembro que quando eu era mais nova, nossa, eu tinha muita preguiça de fazer caminhada, sabe? Até hoje eu tenho, na verdade. Eu tenho preguiça, eu gosto muito de ficar aqui onde eu moro. Mas se a senhora não consegue fazer uma caminhada, não gosta, a gente pode pensar em outras alternativas, né? Hoje em dia a gente pode fazer um alongamento, algo mais tranquilo. O importante é manter a movimentação, né? É manter o corpo ativo. Então pode ser que a senhora não goste de fazer caminhada sozinha. Talvez convidar uma amiga, frequentar um grupo de caminhada, porque também tem a questão do estímulo, né? De você ter uma rede de suporte, conhecer pessoas que vão te despertando o desejo de ser saudável, né? De ter aquela prática. Eu realmente gostei da ideia, viu? Acho que eu vou deixar minha preguiça de lado um pouquinho e vou procurar
amizades, procurar alguém, né, que faça caminhada comigo. Opa, chegou mais uma mensagem aqui de um dos Pode nossos falar. ouvintes. Porque depois que eu comecei a tomar remédio, eu comecei a fazer mais xixi. Bom, isso é muito comum para as pessoas que usam remédio para pressão alta, né? Porque um dos remédios ele é diurético, então a função dele é essa, é aumentar a quantidade de xixi que você vai fazer, para você eliminar esse líquido que está causando esse aumento da pressão. Então, é importante tomar certos cuidados. Então, tomar sempre de manhã cedinho, evitar locais em que tenha difícil acesso ao banheiro. Isso pode facilitar no acompanhamento e na tomada da medicação, né? Porque, de fato, é um efeito colateral que não tem como modificar. Ele é para isso, a ação dela é essa. E agora, para finalizar o nosso podcast, eu gostaria de algumas dicas para os nossos ouvintes, enfermeira Jurema. Ah, claro, com certeza. Olha, é muito importante manter uma alimentação balanceada, rica em legumes, verduras, frutas, evitar o consumo excessivo, né, de sal, muitas carnes vermelhas. Então, a proteína, o ideal é grande parte dela ser de carne magra, carne de frango. Também é importante manter uma ingesta de líquidos adequada, então beber bastante água. No mínimo, assim, 2 litros por dia, no mínimo. E a prática de exercícios, né? A prática de exercícios, ela entra num fator muito importante para o controle tanto das doenças crônicas que são clínicas, né, quanto as mentais, porque geram um equilíbrio e uma organização para o nosso organismo. Também é importante manter uma rotina de sono, ter no mínimo 6, 7 horas de sono, para ter uma recuperação, né, para a gente conseguir de fato descansar o nosso corpo. E aproveitando esse momento, eu queria convidar todos para os nossos grupos na UBS, principalmente o grupo de caminhada que acontece na UBS e o grupo de diabéticos e hipertensos. Vai ser muito importante ter a presença de vocês lá. Muito obrigada. Muito obrigado, enfermeira Jurema. Eu agradeço por ter aceitado esse convite, esclarecido dúvidas que eu mesmo não saberia nem como responder, né? E agradecer também a dona Joana por ter vindo também e, claro, ter tirado dúvidas com a enfermeira Jurema. Muito obrigada pelo convite, foi muito bom participar. E esse foi o podcast de hoje, meus ouvintes. A sua interlocutora favorita, Julita, se despede por hoje. E se vocês tiverem mais temas sobre saúde, é só mandar a sua mensagem por qualquer rede social nossa ou só ligar, tudo bem? Beijos, até a próxima.